Bom, vamos dar continuidade agora, né, na análise de gráficos. E aí nessa aula agora vou apresentar para vocês o plot de violino e os histogramas, tá? Então, na aula anterior nós já tínhamos visto o box plot, né? Então vamos dar uma analisada aqui e eu vou mostrar para vocês como criar e como interpretar esses gráficos, tá? Então eu estou usando aqui subplots, vou criar duas figuras por enquanto, que é um box plot e um histograma, tá? Porque o violino, né? O gráfico do violino, ele é uma combinação do histograma e o box plot. Então é por isso que é importante, primeiramente, vocês entenderem como funciona um histograma. O violino é um gráfico bastante robusto. Então aqui eu estou definindo o tamanho aqui, vamos ver se não vai ficar muito grande. E aí eu vou criar aqui, eu vou criar um box plot e um histograma embaixo do box plot para a gente fazer a análise e as comparações, tá? Então aqui box plot. E aí, precisamos de importar nossos dados, né? Eu não importei nossos dados. Eu vou usar o mesmo que nós usamos na aula anterior, quando eu apresentei para vocês os box plot. Então vamos colocar aqui, era uma de conta, tá? De refeições, de gorjetas, tá? Do dataset, ele chama tips. É um dataset toy, né? Do Seaboard. Então, temos aqui o box plot, e aí eu no eixo X aqui eu vou colocar o tipo data. Antes de mais nada aqui, só para relembrar vocês, vamos ver aqui quais são, né, os atributos lá dessa base de dados aqui, só para relembrar. Olha só, a gente tem a coluna total bill, que é a conta, né, o valor da conta total, tip, que é gorjeta, sexo, se é fumante ou não, qual foi o dia da semana, a refeição e qual horário, né, se foi almoço ou jantar, e o tamanho da refeição, que eu acredito ser o número de pessoas, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, aí o que acontece? Vamos começar por análise aqui de gorjetas, por exemplo, tá? Poderia ser o total de conta também, não tem problema. Mas depois vocês podem exercitar isso. Bom, olha aqui. Como eu mandei criar, né, só para relembrar também, que isso aqui eu já mostrei para vocês na aula passada, né, sobre boxplot. Quando eu coloquei aqui que eu quero duas figuras, né, dois gráficos, então ele vai atribuir para mim isso dentro de axes, né, de eixos. E aí o que acontece? Então aqui eu preciso acessar uma figura. E aí, como isso aqui é uma lista, então eu vou acessar o quê? A posição 0, né? Que a contagem inicia de 0. Então aqui nesse momento eu estou fazendo um box plot bem simples. E aí, que é o objetivo aqui agora, é a gente entender, né, o histograma e, em especial, o violino, né, que é o nosso objetivo final. Então aqui, ó, dentro de histograma histplot, a gente tem esses argumentos aqui que vocês podem ver. Então data, estou passando qual que é a onde está armazenada a nossa base. Está lá x, y, né, o nosso eixo, o who. Quando a gente for trabalhar ali com os categóricos, a gente quiser avaliar por dia, né, colorir diferente, tá? Então, no eixo X eu vou colocar um histograma, né? Então, no eixo X eu vou considerar o tip, ok? E axis aqui, eu tenho que informar, ops, eu esqueci aqui, né? Aí não vai funcionar, eu estava conversando e não presta atenção. Aí aqui a gente vai informar então a posição 1, ok? E agora, deixa eu aqui. Então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Provavelmente não tem. Tá aqui.
olha só. Então, só para relembrar o box plot primeiramente, é o seguinte, aqui é o meu valor mínimo, né? Aqui eu tenho o meu primeiro quartil, então se você não lembra mais o que que são quartis, né? Intervalos interquartil, vocês podem dar uma olhada na aula anterior, né? Que eu explico o que são esses quartis. Então aqui é o valor mínimo, aqui eu tenho meu primeiro quartil, aqui é o meu segundo quartil que faz referência, né, que é a mesma coisa da minha mediana, então eu tenho essa posição aqui. Aqui eu tenho meu terceiro quartil, aqui eu tenho o valor máximo e esses diamantes aqui, né, os ângulos, eles são chamados de outliers, né. Vocês podem enxergar isso como alguns outliers são valores que fogem muito daquela concentração, né, de dados ali, ok? Para vocês entenderem melhor o que seria um outlier, vocês imaginar, por exemplo, distribuição de renda, né? Por exemplo, no país, aí tem maioria, tem uma quantidade X ali, um intervalo de salários, e aí os outliers seriam aquelas pessoas que têm uma renda muito alta, né? Que foge bastante ali da maioria da população, ok? Então vocês podem enxergar o outlier com essa forma. Bom, agora falando de histograma, né? Então esse aqui é o nosso histograma. Então vou explicar para vocês o que ele representa. Tá, lento demais aqui. Bom, os histogramas é o seguinte, eles têm uma estrutura muito parecida com aqueles gráficos de barras, né, que todo mundo vê, conhece, que a gente vê muito em Excel, por exemplo, né, você pode trabalhar com gráfico de barra, então ele é muito parecido. No entanto, eles são muito usados, né, para você fazer uma avaliação de frequência de um conjunto de dados, ok? Que do tipo de dados, que teve a aula, né, que vocês já viram, é o tipo de dados numéricos, que eles podem ser discretos ou contínuos, tá? Então, para quem não lembra, é bom checar lá também essa aula do tipo de dados. E aí eles são organizados também, esses histogramas, em determinadas faixas de valores, tá? Que é onde está no nosso caso aqui a faixa do valor da gorjeta, ok? Então aqui seriam as nossas faixas de valores. Então com isso a gente consegue avaliar a distribuição, né, do conjunto de dados ali que está sendo avaliado, ok? Bom, tá, e aí esse aqui você consegue fazer uma avaliação dele junto com o box plot aqui. Você pode observar o seguinte. Tá, antes de mais nada eu queria falar com vocês. O que no histograma também possui aqui, né? Essas faixas de valores aqui que eu estou comentando com vocês sobre os valores das gorjetas, né? Isso aqui são intervalos, entre 4 dólares a, sei lá, dividido em 4 aqui, deixa eu ver, 5 deve estar por aqui. Então, ou seja, tá vendo que ele está dividindo a faixa aqui, por exemplo, a cada 50, no intervalo de 50 centavos. Então, essas faixas de valores aqui chamamos de bins, tá? Que representa essa largura da barra aqui que vocês estão vendo. Então, e a quantidade de vezes que essa faixa que aparece na base de dados é repetido, aí é onde tem essa frequência aqui que a gente está vendo no eixo Y, tá? Que são os valores. E aí, você está vendo então que a altura da sua barra é a frequência, que é o número de vezes que aquele valor, vamos supor que entre 4 a, vamos supor, 4,50 de dólares de gorjeta. Então essa aqui, um pouco mais de 20 gorjetas, né, teve esse valor, esse mesmo valor aqui dentro dessa faixa de gorjeta, ok? Tá? E aí, olhando aqui, né, agora com os box plot, que a gente já, né, vocês já aprenderam como avaliar, né, um box plot, então é por isso que eu estou colocando ele até junto aqui, para a gente fazer essa análise aqui. Vocês podem observar o seguinte,
esse histograma aqui, ó, você pode ver que a concentração maior tá nesse bolo aqui, ó, tá? Tá o que? 3,5? Então a maioria tá nesse bolo aqui. A concentração o quê? De número de refeições concentrado nessas faixas, certo? E aí vocês podem ver que é justamente onde está o meu primeiro quartil, né? Terceiro quartil aqui, ok? E aí, ou seja, quanto mais for espaçado o seu histograma, menos os dados estarão concentrados, tá? Nas barras, ok? E isso aqui, então, a gente sabe o quê? Então, é que a gente tem esse intervalo interquartil, que a gente avaliando lá o box plot, né? A gente sabe, então, que esse aqui é o nosso intervalo interquartil. Então, ele tá vendo? Ele tá bem direcionado, muito relacionado aqui, ó, conectado com essas faixas aqui, né? A concentração de dados no histograma, ok? Então, por exemplo, aqui está tudo juntinho aqui. Agora imagina que esse histograma tivesse mais espaçado. Aí provavelmente nosso interquartil, que é o nosso intervalo interquartil, essa caixa, né, aqui, ela estaria também mais longa, tá bom? Deixa eu ver aqui, como é que chama aquele outro atributo? Só para ver, total tip. Só para a gente fazer uma análise, eu não sei como é que tá esses dados aqui. Vamos ver se espaça mais também esses dados. Só para vocês verem. O que eu escrevi errado aqui? Não tem. Deixa eu ver o nome. Ah, não, Total Bill, nada a ver. Deixa eu ver. Total Bill. Ok. Ó, os dados já mudaram um pouco, né? Então, se vocês observarem aqui, tá? Olha só, ele ainda ficou agora um pouquinho mais concentrado ainda, né? Ó, tá entre 10 aqui, ó, até mais ou menos um pouquinho mais, aqui ó, uns 20, né? 25, né? Então, o valor da conta. Então, pode ver, a maioria dos dados estão concentrados nesta região aqui, tá? Entre 10 a 20 e poucos aqui, né? 25, mais ou menos. Que é mais ou menos por aqui também, ó, tá? Que a gente tá vendo, né? Os intervalos, ó, acima de 10. Então, aqui pode ver que aqui é a concentração dos dados estão aqui, né? Então, esse aqui é o nosso intervalo interquartil e aqui também ele está mais concentrado aqui. E aí vocês podem ver que essa curva aqui ficou um pouco, né, diferente, vocês imaginar, né? Uma curva aqui, que eu não vou traçar ela, porque no objetivo não é a gente fazer uma análise de densidade, mas é só para compreender mesmo o box plot, porque eu quero mostrar para vocês agora, né, como é que fala? O violino, né? Tá? Que o violino nada mais é que é um casamento, né, entre o histograma e os box plots. Antes de mais nada, eu queria comentar com vocês o seguinte. Avaliando aqui o box plot com o violino, a gente tem o seguinte aqui. A gente já sabe, né? Reforçando aqui, ó, a gente tem o nosso limite inferior, temos o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo, certo? Então vamos criar agora nosso violino para vocês verem que a gente consegue enxergar isso também no nosso violino, tá? Vamos lá, SNS, ó, violino plot, que é o nome da função. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui o total bill mesmo. E aí, do eixo aqui, agora eu vou mandar criar 3 figuras, tá? Tem que mudar aqui. E aí, axis na posição 2, né? Que eu quero agora pegar, né, esses dados e vamos desenhar aqui. Olha só,
Então agora temos esse aqui é um violino, tá? Que é nada mais é que a combinação do boxplot com histograma. Aí vocês podem observar aqui agora, ó. Tá vendo o início de uma linha aqui? Esse início da linha aqui, no violino, se refere ao primeiro, ao limite inferior, tá? Aqui, ó, do nosso boxplot. E aqui no início desse retângulozinho aqui no meio, é o primeiro quartil. Essa bolinha branca aqui se trata do segundo quartil, ou a mediana, né? E o final aqui desse retângulozinho aqui é o nosso terceiro quartil. E aqui o fim dessa linha aqui é o limite superior, né? Que é essa aqui, ó. Tá? E essa, eu não sei como é que fala, essa ponta aqui, né, do violino, quanto mais longa vai indo, né? Então ela espelha o quê? Ela espelha os outliers, tá? Então é assim que a gente interpreta o boxplot nele, ok? E em relação ao histograma, né? Aí seria essa barriguinha aqui, né? Quanto mais gordinha, né? Mais significa que os dados estariam concentrados aqui. Aí vamos imaginar que às vezes no histograma tivesse bem abaixo aqui, gordinho aqui embaixo, e ele ficaria mais achatadinho aqui. Vamos ver aqui, deixa eu só mudar aqui o tip. Vamos ver, acho que é tip, né? A gente chama. Isso. Olha só, já o violino já ficou diferente, né? Vocês conseguem observar a diferença dele aqui? Tá? Então ele aqui, ó, tem uma curvinha aqui, tem uma outra aqui, que é retratando justamente essas duas faixas aqui do nosso histograma, ok? Então esse aqui seria, ó, o nosso valor mínimo que a gente tem. É o nosso primeiro quartil, a mediana, né? Terceiro quartil, limite superior. Olha só agora a ponta aqui, né? Porque a gente tem um outlier, ó. Esses outliers que estão bem distantes, inclusive, desses outros aqui. Olha só, aqui ele já ficou bem mais longo do que o anterior, né? Que a gente estava olhando de total tip. Tá? Então, vocês estão vendo agora que o formato do violino aqui tá diferente em relação ao outro, né? Que ele já estava mais bonitinho, tinha uma curva bem definida, tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo também. Continuando aqui, né, com os histogramas. Vou só comentar aqui. Vamos criar agora uma outra figurinha. Então a gente já viu com o total bill e tip, né? Então vocês viram que tem duas diferenças. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, como criar um violino agrupado, tá? Da gente usar, por exemplo, vamos ver aqui, ó, pelo sexo, as refeições, né? Sexo, ou se é fumante ou não, dia da semana, se é almoço ou jantar, tá? Então vamos imaginar que a gente queria colocar isso, né? Eu vou copiar aqui, só para ser mais rápido. Vou criar um único boxplot, um único violino agora, tá? Eu acho que essa figura aqui tá meio grande. Deixa eu colocar aqui assim, menorzinha. E agora, então, vamos criar um violino chamado de agrupado, ok? Violino plot, data, tipo data. Então aqui eu tenho meu dado. No meu X vamos colocar dia da semana, que eu quero colocar. E no Y vamos ver número total das contas, que deu um violino até bonitinho, né? Aquela hora quando é junto, né? Agora nós vamos dividir, né? Então agora vamos ter diferentes. E hue seria da cor, né? Então vamos considerar se ele é fumante ou não, por exemplo, ok? E aí eu quero mostrar para vocês que a gente aqui vai dividir o violino, porque antes de eu até gerar de novo aqui, deixa
Deixa eu mostrar para vocês. Vocês observaram aqui do lado de baixo aqui com o outro daqui? Vocês perceberam que é simétrico, tá? Ou seja, basta você ter um lado só do violino para vocês já compreenderem a distribuição desses dados, tá? Então, vocês às vezes não precisariam de olhar tudo. Fica mais fácil assim, né? Mas a gente consegue fazer um violino alinhado, por quê? Porque como um lado ele representa o outro por ser simétrico, então a gente pode criar eles aqui, ó, divisão entre eles, para vocês verem como gerar, né, essas cores e diferentes violinos num único só, né? Então a gente vai ter dois violinos num único plot. Antes de eu até imprimir aqui, quero mostrar para vocês o seguinte: eu gosto muito de mexer com paleta de cores para fazer, como é que fala? Uns gráficos mais bonitinhos, né? Então no Seaboard a gente tem essa função aqui, ó, paleta de cor, né? E aí essa função ela retorna uma lista de cores. E aí você informa qual é a paleta que você vai usar, por exemplo. Aí tem essas paletas aqui, ó. Se você chamar paleta de cores e simplesmente não passar nada, então por padrão vai ser essas cores aqui. Se você informar cor pastel, por exemplo, você vai ter esses tons, tá vendo? Então aí a gente tem esse outro aqui, eu gosto muito desse 7.2 também, que eu gosto dessas cores. E aí tem umas outras aqui, tá bom? Então, eu vou criar uma paletinha de cor aqui para vocês verem como que, para ficar bonitinho o nosso gráfico aqui, para a gente continuar, tá? Então eu vou criar aqui, ó, uma, né, vou colocar aqui Color Palette, tá, SNS, Color Paleta. Aí eu vou usar aquela pastel lá, que eu gosto dela, que eu acho ela mais bonitinha. Então ele vai me retornar uma lista daquela paleta lá, onde cada posição da lista é uma daquelas cores, tá? Ok? Então é o que eu vou usar aqui agora com vocês pra gente criar esse violino aqui agrupado, tá bom? Então aqui, ó, a gente tá fazendo aqui tipo data, no X eu vou colocar o dia da semana da refeição, o Y, né, que é a altura ali vai ser o valor total da conta, as cores em cima de smoker, tá? Vou mandar dividir, split. Vou mandar dividir então o meu violino. Depois eu vou mostrar para vocês. Vou colocar false primeiro aqui. Sem a divisão e com a divisão, para vocês verem como é que funciona. Esse inner aqui, você escolhe o tipo que você quer que seja o interior do seu violino, tá? Então eu vou escolher aqui quartil. Depois vocês podem checar aí no manual aí que existem diferentes maneiras de você configurar ali, né, para representar os dados do seu violino, ok? Mas esse aqui é o mais tradicional, por causa que a gente consegue fazer a variação no boxplot, né? Então aqui, ó, paleta. Então eu vou usar agora, né, minha paleta de cores lá que eu tinha definido com vocês. Então eu vou colocar aqui, ó, yes, se é para ver se é smoker ou não, né? Que aqui, ó, minha paleta de cores está relacionada aqui com esse hue aqui, que é a coluna, se ele é fumante ou não. Então sim, aí eu vou colocar, então, por exemplo, color palette. Vou colocar, pegar a primeira mesmo, né? Cor e no, que são as duas classes, né? Se é fumante ou não, tá? Então eu tenho dois tipos de dados nesta coluna smoker, né? Então vou pegar número 4, só para vocês verem aqui uma variação maior. E vamos ver o que vai acontecer agora. Olha só, deixa eu ver aqui, deu erro aqui, não deu não. Bom, aqui ó, a gente tem terça, sexta, sábado, domingo, né? E aí criou o que? As cores, ou se é fumante sim ou não, total da conta. E aí ele foi criando aqui esses violinos para mim, onde tem a minha marcação, que é o primeiro quartil, segundo, terceiro quartil, né? Tá?
E aí, então, aqui eu mandei o que? Não dividir. Split false. Não divida o meu violino. Eu quero vê-lo lado a lado, tá? Então, aí vamos aqui, antes da gente dividir, pode observar aqui, que na terça-feira, os violinos aqui, eles têm assim, pensando no histograma, né? Pode ver que eles têm mais ou menos o mesmo comportamento aqui, tá? O que variou mesmo foi na mediana aqui, desvio mediana não, a mediana, né, e os quartis aqui, né, primeiro e terceiro. Já na sexta-feira, pode ver que existiu, ó, olha tanto que esse violino dos não fumantes está bem diferente, né, dos fumantes. E olha só, o primeiro quartil tá bem, ou seja, a conta aqui é bem mais alta, né, em geral, dos não fumantes na sexta-feira do que os fumantes. E a concentração dos dados está bem maior aqui em cima, né? Ou seja, no nosso histograma lá, as faixas, né, estão muito aqui nessa questão aqui, ó, mediana. Ou seja, as contas são altas. Então, os valores das contas estão bem altos, né? Se a gente avaliar aqui, a nossa terceiro quartil e mediana está bem mais alto em relação aos fumantes. E olha só também como que ficou o violino no sábado, né? Tanto dos fumantes como não fumantes, bem diferente, né? Então só na terça-feira que tem um padrão semelhante, né? Os valores das contas aqui são semelhantes. Aí no domingo também é bem diferente, né? Pode ver o terceiro quartil aqui, né? Dos fumantes no domingo é bem mais alto do que os não fumantes, ok? Então agora vamos dividir aqui, ó. Como agora eu dividi, como eu comentei com vocês, né? Metade ali é simétrico. Olha só como é que fica. Então eu fiz a junção, né? Joga fora do lado direito do fumante, joga o esquerdo, descarta do esquerdo, violino do lado esquerdo do não fumante e junta os dois. Porque como eles são simétricos, então você consegue ter, né, um gráfico ali bem mais enxuto e mais fácil de avaliar, né? Então olha só aqui a diferença, né, dos dois. Então é bom aqui que a gente consegue ver a diferença bem diretamente, ok? Tá bom? Então vocês podem brincar com as paletas de cores, vocês podem brincar com esse inner, tá? Depois dá uma checadinha na documentação que vocês conseguem plotar de maneira diferente, ok? E essa divisão aqui também, tá? E também em relação aos atributos, né, da nossa base de dados. Ok, gente? Então, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.